Aos companheiros do Núcleo Chico Xavier, o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade que nos permite de estarmos mais uma vez envolvidos no estudo dos ensinamentos sublimes que orientam, que dirigem, que governam as nossas vidas em direção ao objetivo sagrado da existência, para que sejamos plenos de amor, de luz e de paz. Nós sabemos que não existe efeito sem causa. E por isso o acaso não existe. Sendo assim, causa e efeito são sempre da mesma natureza. Causa material, efeito material. Causa moral, efeito moral. Enquanto dura a causa, dura o efeito. Sendo assim, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou o que é Deus, a resposta foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sendo assim, inteligência suprema. Bom, sabemos nós que a sede da inteligência é a consciência. Então, a grande jornada do ser humano, enquanto espírito imortal, é a busca da consciência esclarecida, orientada, norteada ao objetivo da vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que sejamos, então, verdadeiramente felizes. Então, a felicidade é uma meta que só alcança quem atinge o objetivo da existência. E aí vem, quem de nós aprendeu a amar? Quem de nós aprendeu a ser amado? Bem, Alcides, mas já que você falou em consciência, Joana de Ângeles, a nossa querida Joana, nos ensina que o despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama do coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento, qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém sob o guante ainda inevitável da dor. Ninguém foge da própria consciência, que é o campo de batalha, onde se tramam as lutas da reabilitação, os enfrentamentos da regularização de atitudes malsãs. A conquista da consciência é um parto muito dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. A consciência é, pois, esse altíssimo valor que o self conquista, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento, além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos, com os instintos na razão bem direcionada. Ou seja, quando nós aprendemos que a evolução se dá do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem. Ao chegarmos no homem, a gente percebe que o que diferencia o homem dos que lhes antecedem na escala da vida é a consciência. Então, se tudo é uma relação de causa e efeito,
a causa que gerou a vida é uma consciência. E a sede da inteligência, a consciência. Por isso que Deus é a inteligência suprema. Por isso que Deus é a plenitude da consciência. Pois bem, sendo assim, a gente observa que na mitologia, nos arquétipos junguianos, a gente nota que o Minotauro e o Centauro. O Minotauro, corpo de homem, cabeça de animal. Que isso simboliza? Simboliza aqueles seres que chegaram ao reino hominal, mas ainda impregnados, dominados pelo animalismo, se deixam conduzir pelo impulso do instinto, pelo impulso do orgulho, da vaidade, do egoísmo, buscando sempre a satisfação do ego, deixando de lado a amplitude do espírito. Se nós atentarmos, então, que grande parte da humanidade, diante de tanta maldade, de tanto descaso, de tanto desprezo pela vida, a gente observa que a maioria da humanidade ainda é minotauro. Que poucos, raros, chegaram à condição do centauro. O centauro, como nós sabemos, tem a parte inferior de animal, a parte superior do homem, traduzindo aqueles seres que despertaram a consciência e já dominam em si o animal, humanizando-se. Tanto é que quando a gente lida com aquelas pessoas grossas, estúpidas, dizemos, parece um animal. E é mesmo um animal ali. Também com aquelas pessoas caridosas, amorosas, meigas, a gente diz, puxa, que criatura humana. Exatamente. É o humano que já se revela naquela pessoa que se fez centauro ao dominar o animal. E isso só é conseguido quando a gente desperta a consciência para o objetivo da vida e a gente vai vendo que no Minotauro o homem ainda é muito inteligente, mas pouco consciente. A gente nota que nos tempos atuais o número de pessoas inteligentíssimas, mas estupidamente grossas. E isso está em toda a escala da sociedade, em todos os planos da atividade, seja na ciência, seja na filosofia, seja na religião, seja na arte. Os estúpidos, os grossos, os fanáticos, os egoístas que só acham que é verdade aquilo que eles acreditam. Que pensam primeiro em si e nos seus, esquecendo do todo. Porém, nunca faltou na história da humanidade aquelas pessoas que se dedicaram ao coletivo. Quando Sócrates deu o nome de seu método de ensino de maiêutica, que no grego é parto, então a gente observa que a educação, aquilo que Kardec definiu como educação, conjunto dos hábitos adquiridos, ou aquilo que Pestalozzi definiu como educação, desenvolvimento harmônico e integral de todas as potencialidades do ser. Isto quer dizer, então, que do Minotauro para o Centauro é um processo educativo. E do homem para o anjo é um processo educativo. E do anjo para o arcanjo é um processo educativo. Mas para que eu eduque, é preciso que eu me eduque.
Porque cada um dá o que tem, cada um encontra aquilo que busca. Se a gente observar, o Sermão da Montanha é a expressão clara da lei de causa e efeito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Ou seja, a qualidade de ser brando, de ser pacífico, tem como consequência, como efeito, a conquista da terra. Quando Francisco de Assis diz, é dando que se recebe, é a lei de causa e efeito. Quando Guimarães Rosa, o genial escritor brasileiro, diz, mestre não é quem ensina, mas quem, de repente, aprende. Ou seja, cada um dá o que tem. Cada um ensina o que aprendeu. Quem aprendeu o desamor, o ódio, o separativismo, o rancor, só ensina o rancor. E isso a gente encontra em todos os segmentos da sociedade. Os nazistas eram homens inteligentíssimos, porém dotados de pouca consciência. Ali está o exemplo do Minotauro. Os machistas, os homofóbicos, os racistas são todos minotauros. Então vocês estão vendo que esse nível ou padrão de consciência encontramos na ciência, na filosofia, na religião, na arte. Por exemplo, na religião. A Inquisição é expressão divina ou expressão do animal que ainda domina grande parte dos homens? Porém, se nós observarmos atentamente, Francisco de Assis é a expressão do centauro. Ainda recentemente, estávamos na sala dos professores da escola em que eu trabalho e havia um desânimo, um abatimento muito grande entre todos, e todos, lamuriosos e queixosos, diziam que o maior arrependimento que tinham era de terem se tornado professores. Aí eu entrei na conversa e disse assim, gente, vamos lá. Qual foi o crime cometido por Sócrates? Ensinar. Qual foi o crime cometido por Jesus? Ensinar. Qual foi o crime cometido por Jordano Bruno? Ensinar. Qual foi o crime cometido por Mahatma Gandhi? Ensinar. Qual foi o crime cometido por Martin Luther King? Ensinar. Qual foi o crime cometido por Joana Angélica, lá na Bahia? Ensinar. Então vocês estão vendo que ensinar sempre foi uma tarefa dificílima. Quem tem filhos, quem tem netos, sabe o quanto é difícil ensinar, educar, orientar, esclarecer. Porque o primeiro sentido, o primeiro fator do aprendizado é a vontade do aprendiz em querer aprender. Então, educar é tarefa para poucos, aqueles que podemos dizer escolhidos. Aqueles que buscam com ardor, com sinceridade, o sentido da vida. Não aqueles que reproduzem dogmas, preconceitos, chavões.
Joana de Ângeles, sempre a nossa querida, nos ensina também que é preciso aprender a amar. E o que ela nos ensina por amor? Joana de Ângeles diz: o amor a Deus significa o respeito e a ação preservadora da vida em todas as suas expressões, tornando-se o ser parte integrante dele, consciente do conjunto cósmico. Ou seja, aquilo que Paulo de Tarso deixou bem claro, de tal modo identificado com Cristo, que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. É esse o despertar da consciência. E precisamos entender claramente: Jesus não fundou religião nenhuma. Os ensinos de Jesus são universais. Tanto é que, se você for ao Oriente, todos admiram, respeitam e amam Jesus. Albert Einstein, o sacerdote da ciência, disse assim com todas as letras: eu amo o Deus que criou os homens, mas não amo o Deus que os homens criaram. Repetindo, eu amo o Deus que criou os homens, mas não amo o Deus que os homens criaram. E Einstein, o genial cientista, era judeu. Olha a prova. Outra prova de grandeza. Dr. Viktor Frankl, no seu belíssimo livro Em Busca de Sentido, dá o testemunho cabal da universalidade do ensino de Jesus. É preciso que a gente comece a buscar a verdadeira história do cristianismo, que não é essa contada pelas igrejas. Para começar, 2 obras do meu querido e amado mestre Hermínio Correia de Miranda: Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Os Cátaros e a Heresia Católica. Há outras obras dentro e fora do contexto espírita que nos dão o sentido da vida, para que a nossa consciência se faça plena de amor e de luz, livre de todo e qualquer preconceito. Aprendendo com Paulo de Tarso: examinai tudo e retende o que é bom. Isso se chama universalidade do ensino de Jesus. O próprio Mahatma Gandhi, com toda a grandeza que lhe é característica, disse o seguinte: se fossem queimados todos os livros e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Salva de quê? Das tragédias individuais e coletivas que o homem animal ainda semeia diante de todos nós. Então precisamos, todos nós, estarmos atentos ao que ouvimos e ao que falamos. Não vamos reproduzir as falas, as ações preconceituosas em todos os campos. Continuando com Joana de Ângeles, Joaninha querida. Joaninha nos ensina que o verdadeiro amor transcende a forma
e alcança o ser real, que nunca envelhece, nem degenera, permanecendo sempre belo e real. O verdadeiro amor transcende a forma. A forma é o corpo físico e alcança o ser real, o espírito, que nunca envelhece nem degenera, permanecendo sempre belo e real. Alguém já viu Porto de Bezerra de Menezes todo enrugado? Todo? Não. Alquebrado? Não. Alguém já viu foto de Jesus alquebrado? Não. Observe que as grandes almas trazem sempre um ar de nobreza, de grandeza, de plenitude, de felicidade e de paz, porque já buscaram, através da forma, despertar a consciência. Joana de Ângeles, nossa querida amiga, nos ensina que felicidade. Só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a e tomou-a como norma de conduta. Ouvir falar de Deus e falar em Deus não é necessariamente crer em Deus. Os que mataram Sócrates usaram o nome de Deus. Os que mataram Jesus também usaram o nome de Deus. Os que mataram Joana d'Arc, os que mataram Giordano Bruno, os que perseguiram muitos daqueles que combateram o bom combate, isto é, combater o bom combate é buscar o aprimoramento individual, colocando a individualidade a serviço do coletivo. Então, o sentido da vida é sempre aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é dificílimo. É tão difícil que Jesus nos concede várias encarnações para que a gente possa, aos poucos, descobrindo o sentido da vida. Livres dos atavismos, do orgulho, da vaidade, do animal que ainda somos. Revistamo-nos, pois, do espírito de humildade, tolerância e compreensão, porque ninguém é tão sábio que não precise aprender. Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. Aliás, aqueles que praticam ações criminosas nos ensinam que aquilo não deve ser feito. Então, a humanidade não precisa de críticas, ela precisa de pessoas firmes e determinadas que a oriente e a esclareça, em última instância, a eduque. Porque quando Pestalozzi, o genial sacerdote da pedagogia, diz que educação é o desenvolvimento harmônico e integral de todas as potencialidades do ser. O que é o ser? O espírito. Então, todos os defeitos e todas as virtudes são do espírito. Transformar o minotauro em centauro, transformar o homem em anjo, ou o animal em homem e depois o homem em anjo. É o sentido da vida. Para isso, Deus vai nos conceder todas as oportunidades que necessitarmos. E essas oportunidades que necessitamos para o desenvolvimento do potencial divino que já é latente em cada um de nós, chama-se prova e expiação. Então, o sentido da vida não é dor, não é sofrimento, não é lamento. É o canto sublime do amor maior, que é o amor de Deus em cada um de nós.
Como dissemos no começo, causa e efeito são da mesma natureza. Causa material, efeito material. Causa moral, efeito moral. Sendo assim, sendo Deus a causa de todas as coisas, nós somos efeitos. E como causa e efeito são da mesma natureza, nós somos divinos. Como disse o nosso querido padre Teilhard de Chardin, que além de padre era paleontólogo, portanto um cientista. Não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas seres espirituais vivendo experiências humanas. E um dos grandes desafios da humanidade para atingir a meta é a reencarnação. A realidade espiritual da vida, pouco compreendida e, portanto, negada. Até mesmo pelos que se dizem religiosos. E isso independe de crença. Há uma diferença entre crença e fé. Um dia o homem disse que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo. Isso era uma crença. Que hoje soa ridículo alguém dizer que a Terra é o centro do universo. Então isso é uma crença. A mesma coisa dizer que só se vive uma vez. Morreu, tudo acabou. Isso também é uma crença. Porém, os homens de fé, tais como Giordano Bruno, Blaise Pascal, Allan Kardec, Leon Denis, enquanto houver machismo, homofobia, racismo, o uso da violência para dizer que semeia a paz, estaremos distantes do objetivo da vida. Meus queridos, semanalmente, todos nós buscamos a casa espírita para nos orientar, para nos esclarecer. Precisamos introjetar essas lições, trazê-las para dentro de nós, para que nos desafios da existência, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos, vençamos a nós mesmos, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que ainda estão dentro de nós. E assim, deixando de ser animais em forma de homem, sejamos homens em busca da angelitude, porque esse é o verdadeiro sentido da vida. É enfrentar os desafios da hora presente. Dificílima, é verdade, mas oportunidade de crescer, evoluir e ser feliz para todos nós. Se os professores queixam e lamentam que está difícil dar uma aula, cada um sabe dentro de sua casa como é difícil orientar uma criança nos tempos atuais. São espíritos de outra categoria que estão chegando, desafiando-nos a paciência, a bondade. A gente acha que dando bronca no filho, no neto, no sobrinho ou no aluno, às 10 horas da manhã, às 10 horas e 1 segundo, ele já está mudado. Não. Há quantos milhões de anos Deus espera pelo despertar de cada um de nós? E se Deus não fosse paciente? Então, meus amigos, sejamos pacientes, sejamos brandos, amorosos e pacíficos para alcançarmos o sentido da vida. Todo aquele que cruza conosco em qualquer ambiente, a qualquer momento, é uma oportunidade da gente semear o bem e o amor, aprendendo a ouvir quando se faz necessário e aprendendo a falar, aprendendo a buscar
a universalidade do ensino de Jesus, respeitando a tudo e a todos, e fazendo da ciência, da filosofia, da religião e da arte os 4 veículos de manifestação da consciência para a grandeza da vida. Haverá um tempo que o homem que deixará de poluir, que o homem deixará de ser autoritário, arrogante e soberbo, porque a autoridade vem da alma educada, da alma superior. Jesus tem autoridade porque é superior. Allan Kardec tem autoridade porque é superior. Albert Einstein, o nosso querido e queridíssimo Albert Sabin, outro sacerdote da ciência, quando descobre a cura da poliomielite, alguém diz a ele: patenteia que você vai ficar rico. E ele serenamente diz: não, isso não me pertence, isso é da humanidade. Olha aí a alma educada, olha aí o centauro, o homem que dominou o animal e deixou de ser egoísta. Enquanto nós acharmos que temos que mandar nossos filhos para as escolas, para eles serem alguém, terem uma profissão e ganhar dinheiro, não seremos felizes. Porque temos que entender que a profissão é necessária, mas é preciso a educação. A escolaridade e a instrução são necessárias, importantíssimas, mas é preciso a educação, que é a transformação dos ensinos em conduta ética, digna, divina, para o desabrochar da consciência, onde estivermos, com quem estivermos e como estivermos. Assim, queridos irmãos, mais uma vez agradecendo a todos vocês a oportunidade que me dão desse diálogo fraterno e amoroso, porque nós precisamos muito um do outro para crescermos, evoluirmos e amadurecermos, educando pensamento e sentimento, alcançando o sentido da vida, que é a nossa transformação de animal que ainda somos, no homem renovado, redimido, no homem verdadeiramente cristão, livres de preconceitos de todo tipo e de toda ordem. Muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe sempre. Que assim seja.